Graça e paz sobre a vida de todos os irmãos. Que a grandiosa, maravilhosa e soberana paz de nosso Senhor esteja agora entrando em suas casas, entrando em seus corações e fazendo morada. Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos, que em suas casas estão prestando esse culto ao Senhor. O Senhor, certamente o Senhor está ao seu lado. Sinta a presença dele agora em tua vida. O livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 24 ao 27, fala o seguinte: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras, mas não as pratica, é comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra a casa, e ela desabou, e foi grande a sua ruína. Em nome de Jesus, todos nós fizemos a nossa casa, a casa do nosso coração, edificada na rocha que é o Senhor, amém? Cantemos então, nessa noite, ao nosso Deus, declarando que nós ouvimos a voz dEle, que nós ouvimos Ele nos chamar para entrar em comunhão, amém? E firmar os nossos pés nessa rocha. Deus esteja com os irmãos, louvemos. Aleluia. Glória a Deus.
seja o nome do Senhor nosso Deus. Amém? Queridos, o Senhor nosso Deus nos chama para guardar as nossas vidas embaixo de suas asas. O Senhor falou a Israel: quantas vezes eu quis, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar embaixo de minhas asas, como a galinha junta os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Quantas vezes o Senhor tem nos chamado para estar debaixo das asas dele? Quantas vezes o Senhor já te chamou: venha para baixo de minhas asas, filhinho, mas você não ouviu a voz de Deus. Nessa noite eu te chamo para ouvir a voz do Senhor, porque Ele nos chama para estar debaixo de suas asas. Aleluia. Escondamos embaixo das asas do Senhor. Vá agora para baixo da asa do seu Deus. Fala com Ele. Fala: Senhor, estou aqui, preciso de Ti, preciso do Teu cuidado.
se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Deus bate a porta de nosso coração. Quem entra pela janela é ladrão e é salteador, mas o nosso Deus, ele bate a porta do coração. Ouça o som do Senhor batendo a porta do seu coração agora. Convida ele a entrar. O Senhor vai arrumar a tua casa. O Senhor vai curar as tuas feridas. O Senhor sarará a sua terra. Escute o som de nosso Deus. Escute o carpinteiro batendo na tua porta. Esse é o som. Carpinteiro batendo a porta. Carpinteiro batendo a porta. Esse é o som. Carpinteiro batendo a porta. Carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro vai arrumar a tua casa essa noite. E agora o Senhor, ele arruma a tua casa. Esse é meu som. Lá de dentro eu abro a porta. Lá de dentro eu abro a porta. Esse é meu som. Lá de dentro eu abro a porta. Deixa o carpinteiro entrar agora na tua vida. O carpinteiro arrumando a casa. O carpinteiro arrumando a casa. Esse é o som. Carpinteiro arrumando a casa. Carpinteiro arrumando a Esconda-me em ti, Esconda-me, Senhor. esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Feche os seus olhos agora, eu estou te pedindo. Feche os seus olhos.
Louvamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor nos chama, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor sonda os nossos corações e o Senhor nos conhece. Aleluia. Os teus olhos estão, Pai, sobre a terra, a procurar aqueles que te adoram em espírito e em verdade. Os teus olhos nos procuram, os teus olhos sondam os nossos corações. Glórias ao teu nome, Senhor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, e não sou nada sem ti, ó meu Senhor. Tudo sabes de mim, quando olhas o meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que nada posso esconder, eu não sou nada sem ti, ó meu Senhor. Tu sabes de mim, quando sondas meu coração, e tudo pode ver. Leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os seus olhos sobre mim me enchem. Aproveitar aqui para agradecer a presença desse querido irmão Juninho, que veio aqui compor conosco esse momento de adoração a Deus. Muito obrigado, meu irmão, toda a equipe, Igreja do Senhor, que o Senhor nos abençoe e nos encha de sua paz. Amém.
Olá, meus queridos irmãos, que Deus abençoe a todos vocês neste domingo. E eu gostaria de convidá-los a ler comigo a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do verso 24 até o verso 30 e do verso 36 até o verso 43. Convido você a abrir a sua Bíblia então no Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 24 até o verso 30 inicialmente. Diz assim a palavra de Deus: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: O inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-o crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Verso 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondeu: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o trigo, ou melhor dizendo, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que Deus abençoe a sua rica palavra, meus queridos, nos nossos corações. Muito bem, meus irmãos, eu gostaria de propor aqui que nós meditemos na parábola do joio, fazendo uma espécie de homilia, lendo verso por verso e explicando aqui o significado. Não obstante isso, acho importante fazer algumas considerações sobre esta parábola. Primeiro, meus queridos irmãos, que esta parábola, a parábola do joio, ela compõe uma relação de parábolas elencadas pelo autor Mateus, dentro do seu evangelho, no capítulo 13, que serve ao propósito de explicar o reino de Deus, o reino dos céus. Todas as parábolas aqui elencadas, registradas por Mateus, parábolas contadas por Jesus, neste contexto, explicam o que é o reino de Deus. Daí porque há um estribilho, há uma expressão aqui usada por Jesus no início de cada uma dessas parábolas. E que expressão é essa? O reino de Deus é semelhante a. O reino de Deus é semelhante a. Então nós temos aqui uma relação de parábolas que se propõe a explicar o que é o reino de Deus. Um segundo aspecto importante, meus queridos irmãos, que nós devemos aqui ressaltar acerca desta parábola, é que no que pese ela se propõe a tratar do reino de Deus, ela não pode ser confundida com a primeira parábola do capítulo 13, que é a parábola do semeador. O Senhor Jesus está usando aqui algumas metáforas e fazendo uso aqui de alguns símbolos, mas que exercem propósitos diferentes a depender de cada parábola. Por exemplo, a primeira parábola, a parábola do semeador, Jesus conta que aqui a semente é a palavra de Deus. Jesus explicando aqui o que é a parábola do semeador aos seus discípulos, ele diz que a semente é a palavra de Deus. Já na parábola do joio, a semente são as pessoas, não é a palavra de Deus. O joio representa pessoas, o trigo representa pessoas. Então é importante que a gente
estude cada parábola dentro do seu contexto, sem cometer o equívoco de nos servir da explicação de outras parábolas para entender especificamente aqui esta parábola, a parábola do joio. Então, nesse sentido, meus queridos irmãos, devemos entender a parábola do joio dentro daquilo que ela se propõe a nos ensinar. E a parábola do joio fala sobre o reino de Deus, focando a consumação dos séculos, o juízo final. E é isso que fica bastante claro, sobretudo na explicação que Jesus dá a partir do verso 36, que haverá um dia de juízo, um dia de separação, um dia em que aqueles que são filhos do diabo, a saber, o joio, e aqueles que são filhos de Deus, a saber, o trigo, terão destinos diferentes e serão ali separados para propósitos diferentes. Então, nesse sentido, a parábola do joio, ela se propõe a explicar o reino de Deus sob a perspectiva da consumação do século, do juízo final, daquilo que Deus irá de fato fazer. Então, leiamos a parábola aqui do joio e expliquemos cada um dos versos desta parábola. Outra parábola lhe propôs, dizendo, então outra parábola, porque nós já falamos a mais de uma parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Então, estamos diante aqui de um homem, o dono do campo, que semeou boa semente. Segundo a explicação de Jesus, o verso 36, este homem aqui é o filho do homem, a saber, Jesus Cristo, que é o dono do campo, e que semeou boa semente. Ele mesmo separou a semente, ele mesmo elegeu a semente, ele mesmo aqui plantou a semente no seu campo. Então, este homem é o filho do homem, Jesus Cristo. E as boas sementes são os filhos de Deus, o trigo. Então, é isso que se diz aqui. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Que campo é esse? É importante a gente entender que esta parábola não está preocupada em apresentar uma espécie de deteriorização eclesiológica da igreja. O habitat, o contexto, o loco no qual a parábola se desenvolve, a saber, o campo, não diz respeito diretamente à igreja, mas ao mundo todo. O campo é o mundo. Isso está bastante claro na explicação de Jesus aqui a partir do verso 36. O campo é o mundo. Ele respondeu, o que semeia verso 37, perdão. O que semeia é boa semente. A boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. Então, não estamos falando aqui especificamente da igreja, meus queridos irmãos. Verso 25, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Mas enquanto os homens dormiam. Notem que a expressão dormiam aqui também não está preocupado em ressaltar uma espécie de negligência por parte do trigo aqui, né? Como se estivesse fazendo alusão à parábola das 10 virgens. E naquela parábola nós sabemos perfeitamente que havia ali as virgens nécias que foram imprudentes. Não é este o propósito aqui da parábola do joio. Eles dormiam, aqui a expressão dormiam, aponta mais para a astúcia, para a perspicácia e para a malícia do inimigo do que propriamente para qualquer tipo de negligência por parte do trigo e muito menos, evidentemente, do dono do campo, do dono da plantação. Então, aqui aponta para a perspicácia, para a malícia que havia no coração deste inimigo aqui, que fez isso de maneira deliberada. Então, o verso 25, mas quando os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo. A expressão no grego aqui quer dizer que ele semeou por toda parte. Por toda parte onde foi plantado o trigo, foi plantado o joio. Então, a astúcia do inimigo não era só plantar uma semente que fosse parecida com o trigo, mas que fizesse isso também por toda parte, de maneira muito espalhada e abrangente, para que não se pudesse ali identificar o que é joio, o que é trigo. Aliás, é importante fazer um esclarecimento. O joio aqui, conforme alguns exegetas explicam, é um joio que é muito parecido com o trigo no seu desenvolvimento, mas isso perdura até que o trigo deu seu fruto. Então, até que o trigo deu seu fruto, é muito difícil distinguir o que é joio do que é trigo. Então, a astúcia do inimigo se revela justamente nessa intenção de plantar uma semente que se propõe ser parecida, mas que não é.
Então, isso é importante também que se ressalte aqui na explicação do texto. E quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio, diz aqui o texto. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram. Notem que os servos só viram a diferença quando apareceu o fruto. E aí eles se deram conta que havia também joio. Agora, no que pese os servos terem sido pegos de surpresa, isso não aconteceu com o dono do campo. O dono do campo já sabia o que tinha acontecido. Se não, vejamos na leitura do texto. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? E o dono responde. Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Ele já sabia de pronto que aquilo era obra de um inimigo astuto, malicioso, que plantou ali joio, uma semente parecida com trigo. E os servos, evidentemente incomodados com aquilo, dirigem a Jesus uma segunda pergunta. Mas os servos lhe responderam: queres que vamos e arranquemos o joio? Olha só, meus queridos irmãos, a precipitação destes servos incomodados com a presença do joio. Quer depois que arranquemos o joio? E a resposta do dono do campo é categórica. Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Notem, meus queridos irmãos, que a preocupação do dono do campo aqui não é uma preocupação ontológica. O que é uma preocupação ontológica? Ontologia na filosofia é o estudo da essência das coisas, da natureza das coisas. Ou seja, o dono do campo não está preocupado aqui em fazer inicialmente aqui uma distinção do que é trigo e do que é joio. Essa não é a preocupação. A preocupação dele é que, em arrancando o joio, porque ele sabe o que é joio, sabe o que é trigo, os seus servos também, porque o joio não dá fruto, não arranque também precocemente, precipitadamente, o trigo. Então, notem os irmãos que a preocupação aqui não é que, em arrancando o joio e vendo de comum processo o trigo, imediatamente o trigo deixe de ser trigo. Não, o trigo será trigo, porque foi o dono do campo que plantou, que separou, ele sabe que é trigo, ele sabe que é joio. O trigo sendo arrancado precocemente não deixa de ser trigo, isso é evidente. Basta fazer uma leitura botânica desse processo de semeadura que nós chegaremos a essa conclusão. Então a preocupação aqui do dono do campo não é uma preocupação ontológica, de adulteração da essência das coisas, de adulteração da essência do que é trigo, pelo simples fato dele ser arrancado precocemente com o joio. Não é essa a preocupação. A preocupação do dono do campo é teleológica. O que é a teleologia na filosofia? É o estudo dos fins, do propósito, é o estudo do resultado final. Então, o propósito aqui do dono do campo, ao proibir, a resposta dele, melhor dizendo, ao proibir aos seus servos que arranquem o joio e com isso correndo o risco de arrancar o trigo, é para que não interrompesse o processo de frutificação, de florescimento, de desenvolvimento do trigo, que foi plantado ali para um propósito. Então, por que Deus não interrompe esse processo, essa era de maneira imediata? Você às vezes pode se perguntar: pastor, por que Deus está esperando para voltar, Pandemia, Primeira, Segunda Guerra, tanta maldade, tanta crueldade, desigualdade social, tantas mazelas, tanto joio, tanta podridão, por que Deus já não termina logo todo esse processo aqui? A resposta é muito simples, porque existem trigos plantados aqui que cumprem um propósito último, a saber, produzir fruto. Se Deus interrompe o processo agora, arrancando os joios para destinar eles ao seu juízo final, que é o fogo, a extinção, o castigo final, ele irá também interromper um processo importante, que é o processo do florescimento, do desenvolvimento do trigo, e por fim que ele dê o seu fruto, que ele amadureça o seu fruto e dê o seu fruto. Então essa é a razão pela qual Deus não interrompe essa era. O reino de Deus, ele segue um processo temporal, e ele culminará, evidentemente, com a parousia, segunda vinda de Jesus. Os trigos serão destinados ao celeiro, o joio será destinado ao fogo, ao castigo, mas isso só pode ocorrer depois de um processo temporal em que o trigo dê o seu devido fruto. Foi para isso que fomos chamados. Foi para isso que Deus separou o trigo. Foi para isso que o dono do campo
plantou o trigo para que ele desse o seu devido desenvolvimento. Isso se aproxima muito da ideia de santificação, de desenvolvimento da fé, da consciência cristã, até que alcancemos a perfeita estatura do varão perfeito, a saber, Jesus Cristo. Você foi eleito por Deus, separado por Deus, regenerado por Deus e ainda não foi glorificado em Jesus Cristo para o seu reino eterno, porque você cumpre um propósito. E que propósito é esse? O propósito do desenvolvimento da fé, o propósito do florescimento de uma consciência cristã e o propósito de dar frutos e que o seu fruto permaneça. Esse é o propósito pelo qual aqui, então, a resposta do dono do campo é uma resposta negativa. Não arranque o joio para que arrancando não venha também o trigo e interrompa o processo. Não arranque o joio para que venha o trigo e ele deixe de ser trigo. Não arranque o joio para que em arrancando o joio não venha o trigo e interrompa o processo de frutificação. Essa é a ideia. Então, respondeu, o inimigo fez isso, mas os servos perguntaram, mais à frente, verso de número 30. Deixai-os crescer juntos até o quê? A colheita. Não há de se falar em colheita sem o fruto. O propósito da colheita é o resultado final, o fruto, ok? Então, deixai-os crescer juntos até a colheita. Propósito, teleologia, não ontologia. Ele sabe o que é joio, o que é trigo desde o início. O inimigo pode ser astuto, pode ser perspicaz. Essa confusão, ela pode se dar sob o olhar dos servos, do mundo, da igreja, mas de forma alguma confunde aquele que plantou, porque aquele que plantou sabe e conhece o que é joio e o que é trigo. Logo, a sua preocupação não é ontológica, é teleológica. Deixai-os crescer juntos até a colheita, no tempo da colheita. Darei os seus cefeiros, deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolho no meu celeiro. Então, aqui nós temos o verso final, o verso 30, apontando para o propósito da parábola, que é apontar justamente aqui para a consumação dos séculos, mostrando aqui o destino final do joio e do trigo, ok? O verso 36 aqui, do 36 até o 39, nós temos uma descrição, uma explicação de cada item da parábola. E notem, meus queridos irmãos, que eu já expliquei, conforme a própria explicação de Jesus, o que é o trigo, o que é o joio, então não acho necessário fazer essa explicação novamente, né? O mundo aqui é o campo é o mundo, o trigo são os filhos de Deus, o que plantou, o dono, é o filho do homem, os servos são os anjos, a colheita é a consumação dos séculos, conforme Jesus está dizendo. A partir do verso 42, ele foca as ações aqui. Então, do verso 36 até o 39, ele faz uma descrição explicando o que é cada coisa dentro da parábola, né? O que é o joio, o que é o trigo, o que é o mundo, o que é o campo, o que é a colheita, explica tudo isso aqui conforme eu já falei. Do verso 40 até o 43, ele foca nas ações. O verso 40 diz, pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será também na consumação do século. Então, ele enfatiza aqui que haverá um dia em que o Filho do Homem virá com todo o poder e glória, com os seus anjos, e conforme o Senhor Jesus fala em João capítulo 8, verso 42, ele ajuntará dos quatro cantos da terra os seus anjos, melhor dizendo, que virão com a sua companhia, melhor dizendo, eles ajuntarão dos quatro cantos da terra os seus escolhidos. Então, é isso que se dará no último dia, que acontecerá. O verso 41, mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai, e quem tem ouvidos ouça para ouvir. Muito bem, meus queridos irmãos, eu quero terminar aqui essa reflexão com algumas lições importantes desta parábola aqui com vocês. Eu vou aqui citar rapidamente essas lições para a nossa reflexão final acerca desta parábola. Primeiro, meus queridos irmãos, há evidentemente uma ênfase sobre o Filho do Homem, porque é ele que separa a semente, é ele que planta a semente, é ele que ordena aos ceifeiros
aos seus anjos que ajunte a semente, separe do trigo. É ele que traz juízo sobre o joio, é ele que glorifica o trigo, né, no seu reino. Então, o Filho do Homem aqui exerce um papel preponderante nesta narrativa, desta parábola. Mas quais são as lições aqui que nós podemos extrair desse texto? Primeira lição, a visão da parábola do reino aqui é uma visão mais expansiva do reino em termos do seu tempo, lugar e de pessoas. Como eu já disse, o reino de Deus não pode ser visto apenas escatologicamente ou presencialmente. O reino de Deus veio e ainda virá. Aquilo que o Dr. Eldon Led diz, o reino já e o reino ainda não. O reino já veio com o Messias, mas ele ainda virá na sua parousia, que é quando se dará a consumação do século e ocorrerá a consumação de todas as coisas, o juízo final. Uns serão destinados para a glória e outros para o castigo eterno. Então nós devemos entender essa parábola em dimensão maior. Não se trata da igreja, se trata do mundo no modo geral. Então o lugar não é a igreja, é o mundo. O tempo é aqui e agora, mas é lá também e além. E as pessoas do reino, que compreendem esse reino neste primeiro momento, são pessoas tanto chamadas, separadas e destinadas a frutificar, quanto também estão presentes nesse campo, neste mundo, pessoas que se parecem, mas não são, e foram plantadas pelo inimigo. Então, essa interpretação é importante para a compreensão da parábola. Segunda lição, os filhos do reino não são filhos de imitação ou aparências. Eles são distinguidos no mundo pelas suas capacidades de gerar frutos. Preste atenção nisso aqui. Não compete à igreja, de forma alguma, sentenciar ou fazer qualquer espécie de triagem em relação àqueles que são trigo dos que são joio. Não, a igreja não está aqui para cumprir esse propósito. Na consumação do século, sim, haverá essa triagem, esse julgamento, essa separação. Mas o nosso propósito aqui não é um propósito judicioso, de julgar, de estabelecer quem é o quê. O nosso propósito, enquanto trigo, é frutificar. Você foi chamado para frutificar. Você foi chamado para crescer e se desenvolver na fé. E que a sua vida reflita a glória de Deus nessa terra, neste mundo. Essa é a verdadeira escola que nos prepara para a consumação dos séculos e para a nossa glorificação. Terceira lição. Durante esta era, sempre haverá mistura entre joio e trigo. Essa é uma verdade aqui, acerca da qual nós não podemos negligenciar, né? Haverá sempre joio e trigo enquanto esta era perdurar. E muitos joios parecidos com trigo. Cristãos que aparentam ser cristãos, mas não são cristãos. Inclusive dentro da igreja, não só no mundo, inclusive dentro da igreja. Naquele dia, diz o Senhor Jesus no final do Sermão da Montanha, muitos dirão, mas Senhor, em teu nome expelimos demônios, falamos em outras línguas, curamos, anunciamos o Evangelho. E a palavra de Jesus a eles será uma palavra dura, mas categórica. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Em outras palavras, vocês fizeram tudo isso e aparentavam ser, mas diante dos meus olhos eu sei que vocês não são trigo, vocês são joio, eu nunca vos conheci, e quem os plantou não fui eu, foi o próprio diabo, o próprio Satanás. Quarta lição, a ceifa demonstra que só há dois tipos de pessoas, verdadeiros cristãos e as imitações. O juízo final estabelecerá essa distinção, mas não será agora, né? A gente pode trabalhar com outras classificações aqui, que estejam para além dessas duas simplesmente, né? A palavra de Deus, em 1 Coríntios, fala lá do cristão carnal, cristão espiritual, há vários tipos de classificações aqui, mas o juízo final, isso é interessante, a consumação do século, fará uma distinção muito clara do que é joio e do que é trigo. Essa será a única classificação, essa será a única separação, não há meio termo, não há purgatório, não há, meus queridos irmãos, qualquer outra possibilidade de se ver aqui esse juízo final. Então é importante que a gente entenda isso, né? A palavra do juízo final vai ser como uma espada que vai separar ovelhas de cabrito, joio de trigo, filhos de Deus e filhos do diabo. E aqueles que viveram aqui para cumprir o propósito de frutificar serão identificados pelos anjos, os servos de Deus, como filhos de Deus, porque frutificaram.
Ok? Verso 5, melhor dizendo, verso 5 não, quinta lição. Esse é um período de preservação do joio para o desenvolvimento do trigo. Como já foi dito aqui, Deus não traz juízo ainda sobre o joio, porque ele se ocupa aqui ele se preocupa, melhor dizendo, de esperar um processo de desenvolvimento do trigo. O joio não é arrancado precocemente por causa do trigo. Olha que coisa interessante, né? Deus não derramou o seu juízo ainda sobre os joios por causa do trigo, porque o trigo precisa cumprir toda a sua etapa de desenvolvimento, de florescimento, de frutificação. E enquanto isso, vamos tolerar o trigo, né? E Deus tolera o trigo. Então, é importante entender isso. E por fim, nós somos chamados, meus queridos irmãos, para esse desenvolvimento da fé. Então, eu quero chamar você hoje aqui a fazer isso, com uma consciência de alguém que foi chamado por Deus, separado como trigo por Deus com todo carinho, plantado por Deus nesta terra para cumprir um propósito. E que o propósito é esse? O propósito de desenvolver a sua consciência cristã, a sua fé, o propósito de gerar frutos e que o seu fruto permaneça. Porque naquele grande juízo, o que os anjos verão para distinguir o que é trigo do que é joio é o fruto. É justamente o resultado final teleológico daquilo que Deus se propôs a fazer, que o Filho do Homem se propôs a fazer ao plantar o trigo, pensando justamente na colheita, o resultado final. Então vivamos a nossa vida com essa perspectiva. Enquanto eu estou aqui, eu quero que a minha vida reflita a glória de Deus e que a minha vida seja a expressão do Cristo que reina no meu coração e que eu viva como Ele viveu, que eu ande como Ele andou e que eu trate as pessoas como Ele tratou e que eu pense como Ele pensou, até que eu alcance a verdadeira estatura do Filho de Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe a sua família com esta palavra, em nome de Jesus. Amém.